Não sei, não sei. Oi, beleza? Como é que tá? Hã? Não, começou o programa agora. Ah, tu conhece a música que eu tava cantando? Laura Pausini, rapaz. Italianíssima. Tu gosta também? Ah, teu avô gosta, né? Então o avô sabe o que é bom, rapaz. Eu, velho? Que nada, velho, é tua estrada. Tá certo. Vai, me passa logo a pauta de hoje. Não tem não? Como é que não tem pauta hoje, cara? Vamos falar sobre o quê? Eu anunciei ontem que ia ter vídeo novo essa semana. Cara, meu irmão, e aí? Sei não, hein? Podia morrer numa guerra, né? Não, brincadeira. Ah, teu avô lutou? Ele foi o quê? Lutou na Itália? Segunda Guerra Mundial? Rapaz, conta-me mais. Hum, muito me interessa esse assunto aí. Eu tinha, quer dizer, eu não, né? Minha tia-avó era casada com um rapaz, com um senhor que ele chegou a ser convocado. Só que no dia que ele ia embarcar, aí a guerra terminou na Itália, não precisou ir. Mesmo assim, ele acabou tendo os benefícios que os pracinhas que voltaram tiveram. Porque ele treinou e só esperou o embarque, mas não teve como embarcar, né? Interessante. Ele lutou aonde? Fornovo de Taro. Fornovo de Taro. É uma cidade que fica ali mais ou menos, deixa eu ver aqui, 13 quilômetros de Parma. Aham. E vocês conversam muito, falam muito sobre as histórias dele? É, legal. Não legal porque assim, ele lutou e sobreviveu, né? Voltou para contar a história. Muitos infelizmente foram e não voltaram. Tá aí um ponto legal, interessante. Tu sabe a história dos pracinhas? É porque os combatentes da FEB é Força Expedicionária Brasileira, eles foram para a Itália, né? E como eles costumavam ficar muito acampados em praças públicas, né? Quando entravam, conquistavam determinada parte que estava sob domínio alemão, eles entravam, conquistavam, e as cidades são muito conhecidas pelas praças públicas, até hoje, né? É característico. E eles ficavam acampados lá, passavam a noite inteira. E os italianos, né? Aquelas pessoas que moravam naquela cidade, eles começaram a pracinha, 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 né? Porque lá eles estavam. E foram no auditório, foram praticamente já quase no final da guerra, quando os alemães já estavam mais enfraquecidos, né? Sim, só para a gente entrar na história aí, já que ele cortou a pauta hoje, a gente fugiu um pouquinho, é papo nada sério, então bora. A FEB treinou quase um ano para poder de fato embarcar no navio, né? Nem eles mesmos sabiam onde é que eles iam lutar, né? Alguns soldados falam isso, que eles entraram no navio, embarcaram, né, nos navios, foram 25 mil combatentes, essa leva aí, somando todos os que foram combater lá na Itália. Tá? Eles embarcaram, desceram lá em Nápoles, né, no porto de Nápoles, não é Nápoles, não, Nápoles, no porto de Nápoles, tá? Em junho de 1944, se não me engano, dia 4 de junho, depois eu vou consultar, mas se não me engano, dia 4 de junho de 1944, eles desembarcam no porto de Nápoles, né? A primeira remessa de soldados brasileiros que foram lutar lá, e de lá eles seguem para uma cidade chamada Tarquínia. Tarquínia fica mais ou menos 60 quilômetros ao noroeste de Roma. Então eles andaram um bocado até chegar lá onde iam ficar baseados, né? E não foram entrando em combate logo de imediato, não. Provavelmente seu avô estava nesse meio aí. Ou aqueles que devem ter descido lá em Lenovo. Livorno, desculpa, Lenovo não, Livorno. Que saíram também alguns combatentes de lá para a área que teu avô combateu. Como falou agora, né? É? Cidade de Fornovo de Taro. Pronto. Era mais ou menos distante da região. Ela ficava mais próximo de Parma, 13 quilômetros de Parma. Ainda no norte da Itália. Enfim, eles chegaram, depois vieram, né, um corpo da Marinha também, alguns navios, e a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, também auxiliou nesse combate aí. Mais de 400 aviadores vieram. Mas enfim, Fornovo de Taro ficou conhecida porque ela foi conquistada entre o dia 26 e dia 29 de abril de 1945. Foram uma das últimas, né? Eu toquei esse ponto aí contigo. Será que teu avô participou nessa batalha aí? Foi uma batalha muito difícil, tá? Até certo ponto.
porque os alemães sempre foram muito entrincheirados, né? Muito bem, protegiam muito bem a área que eles estavam dominando e foi um combate ferrenho, né? Sangrento mesmo. Então o que vai acontecer nesse momento aí? Eles conseguem minar, né, a resistência alemã, porque os brasileiros não combateram só. Lá já estavam presentes americanos, britânicos e conglomerados de soldados de outros países, como por exemplo da África do Sul, Canadá, né, da própria Polônia, e os partisães italianos, que os partisães eram guerrilheiros contrários, né, ao nazismo, que a Itália, quando começou a Segunda Guerra Mundial, entrou do lado do eixo, beleza? E os aliados, a primeira parte da Itália que os aliados conquistaram foi justamente a parte sul da Itália, onde se concentrava a maior parte dos soldados nazistas e também os fascistas italianos. Quando os aliados encontraram essa possibilidade de conquistar o sul italiano, né, houve a rendição dessa parte aí, tá certo? E eles passaram então para o lado aliado, mas o norte ainda continuava justamente sob influência dos alemães, nazistas, tá? E alguns, inclusive, quando os brasileiros chegaram lá, na parte de Nápoles, que já tinha sido conquistada pelos aliados, né, uniforme verde, como eram os uniformes alemães, e aí as pessoas começaram até a vaiar, achando que eles eram prisioneiros alemães. E aí começaram a ver, não, nada a ver não, viram, né? Soldados afros, brancos, todos misturados, e ficaram pensando o que era. Aí viram que eram justamente forças combatentes de um outro país, viram, né, o escudo brasileiro nos uniformes, né, e aí começaram, ao invés de vaiar, começaram a pedir ajuda, porque a situação era muito tenebrosa. A moeda de troca lá entre eles, entre esses italianos que sofriam com a guerra, a moeda usada lá era barra de chocolate, comida enlatada, né? Cigarro que eles pegavam até, pediam como ajuda para vender, trocar por comida. Então a situação era difícil. E eles começaram a pedir isso aos brasileiros, essa ajuda aos brasileiros, certo? E a situação em si era muito difícil. Quando o Brasil começou nos combates, né, ligados aí ao 7º Regimento Americano, tá certo? Sob o comando Eisenhower, tá? E do Mark Clark também, eles começaram a ter esses combates. E aí o Mascarenhas de Moraes, que era o nosso comandante maior, né, das tropas brasileiras, também, né, fazia a estratégia de guerra e enviava eles a combate. Em Fornovo de Taro, né, ele também participou diretamente. Quando foi mais ou menos 27, 28 de abril, né, a 148ª Infantaria Alemã mostrou sinais de que iam se render, mas não queriam. Mas aí, a curiosidade, o Mascarenhas de Moraes, ele usou um vigário, um padre italiano daquela região, para levar um recado ao comandante lá dos batálios, né, dos germânicos, dos alemães. Aqui, Otto Fretesco. E aí entraram numa reunião, fizeram uma reunião de cúpula, né, entre o Estado-Maior dos aliados e aqueles generais e comandantes alemães para decidirem o que iam fazer. Essa reunião começou às 24, 23 horas da noite. Só foi terminar às 4 da manhã. O resultado, o Brasil impôs aí um rendimento condicional. Eles só queriam se render no dia 30. Aí o Mascarenhas de Moraes falou, não, se for para se render até meio dia de hoje, 29 já. E foi o que aconteceu. Resultado, mais de 17 mil combatentes, né? Armas que eles conseguiram, que os aliados conseguiram apreender dos alemães, tá? Os comandantes foram direcionados aí para regiões para poderem se entregar, basicamente para os quartéis generais dos aliados, né? Que estavam justamente em Livorno, um deles, né? E o outro em Roma, e lá eles se apresentaram, foram então presos e se mantiveram lá. E os brasileiros conseguiram, né, mais uma vitória interessante. É uma vitória que é pouco comentada. Se comenta mais de Monte Castelo, Montese, né, mas ali não se comenta tanto. E o resultado ali foram 4 brasileiros mortos e 29 feridos. O saldo total dessa batalha, né? A batalha ocorreu na cidade de Fornovo de Taro foi justamente esse o resultado. E seu avô estava entre sobreviventes, né? Voltou para casa, pôde contar a história para você e não se esqueça que a gente vai contar a história dele numa próxima ocasião, beleza? Ok? Então assim, gente, é algo que eu gosto muito de comentar e até incentivo vocês em casa que peguem o livro, comecem a estudar, vejam qual foi o papel que o Brasil desempenhou nessa importante batalha, não só de Fornovo de Taro, mas também em todas as outras que
combates que eles participaram, né? Que a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, participou lá no cenário de guerras da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, ajudando aí a libertar o mundo, tá, do nazismo, daqueles que estavam de alguma forma oprimindo as pessoas, tentando dominá-lo. E é uma pauta interessante, né? Você vê que ia ter uma pauta e de repente, por força, a coincidência aqui do nosso cinegrafista tem um avô que lutou na Segunda Guerra Mundial e vai servir de base para a gente aí fazer outros programas mais à frente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham acerca desse assunto aí, vão no Google, vão nos livros, né? Pesquisem, porque com certeza é um assunto fascinante. E você deve conhecer alguém, né? Um amigo, tio, avô, bisavô de alguém que de alguma forma deve ter ouvido falar ou vivenciado aqueles momentos da Segunda Guerra Mundial, que para o Brasil foi muito importante. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre a influência, né, que a participação do Brasil teve na Segunda Guerra Mundial sobre o momento político que o Brasil vivia naquela época, e com isso contribuiu também para a redemocratização, tá, da política brasileira a partir de 1945 em diante. Mas aí são assuntos para outros programas que a gente irá fazer. Beleza? Um forte abraço, um beijo para vocês e na próxima semana a gente fica de novo, viu? Próxima quarta-feira a gente vai ter novamente o Papo Nada Sério. Tchau!